Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37. Jesus está respondendo uma questão bem interessante entre os discípulos dele. Os discípulos dele começaram a ter um tipo de discussão. Quem seria o maior no reino? Lembram dessa história? Então, até um deles teve a mãe que tentou pleitear junto a Jesus, para que Jesus desse um jeito para que o filho dela fosse o primeiro, ou o imediato no reino de Deus. Coisa linda, né? E no versículo 36, Jesus responde com uma atitude bem interessante. Se você tem então aberto Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37, Jesus toma uma criança nos braços e colocou-a no meio deles. Jesus pega a criança e coloca no círculo. Está lá Jesus com os 12 discípulos dele, e Jesus pega essa criança, bota no meio, e diz o seguinte: pegando nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. A minha pergunta é: o que é que as crianças mais esperam nesse mundo? O que elas mais esperam? Além de um Beyblade, que é aquele brinquedo agora comum entre as crianças. A gente não sabe o que é, mas eles sabem. Eles sabem muito bem o que é isso. O que elas mais esperam é ser recebidas com carinho, não é verdade? Elas procuram isso. E às vezes a gente acha que os nossos filhos são tão rebeldes, que eles querem umas palmadas, mas na verdade é uma forma de chamar a atenção. Elas querem carinho, elas querem ser recebidas, elas querem abraço, elas querem amor. É isso que as crianças querem, não é? Para Deus, nós não somos mais do que filhos, crianças. Apesar de sermos adultos, nós também queremos ser recebidos, não é verdade? Nós queremos receber carinho, nós precisamos de amor, nós precisamos de compreensão, nós precisamos e necessitamos pertencer. Nós temos essas necessidades. E quando nós recebemos esses pequenos, que a Bíblia chama de pequenos, ele não está se referindo apenas a crianças, mas pessoas pequenas na fé, pessoas que não conhecem a Cristo, não são gigantes na fé, mas são pequenas na fé. Não apenas recebemos a Jesus, mas o próprio Deus, diz ele. Então nós somos desafiados por Cristo, se nós quisermos entrar no reino de Deus, a receber essas pessoas. E o mundo aí fora está cheio de crianças, de pequenos, necessitando de amor, de carinho, de compreensão, de pertencer, de serem incluídas, né? Nós temos aí uma exclusão social tão grande. É muito fácil você gostar de quem está bonito, bem vestido, cheiroso, que fala bem, tem os dentes perfeitos. Muito fácil. Difícil é você amar alguém que está deitado na rua, que fede pra caramba, que troca de roupa lá na cena uma vez por semana, quando eles abrem na quinta-feira, e é o dia que eles vão tomar banho também. Difícil você abraçar uma pessoa dessa, né? Muito difícil, mas a Bíblia nos ensina que sim, que nós devemos também olhar para essas pessoas. Para muitas pessoas, você pode ser a primeira pessoa a tratá-la com dignidade. Já pensou nisso? Talvez para muitas pessoas, vivendo nessas circunstâncias, você seja a pessoa que vai tratá-la ou dar a ela um tipo de dignidade. Somos igreja, somos chamados para isso, a transformar as pessoas, a dar às pessoas dignidade, né? Fazer delas seres humanos o que elas são, de verdade. Minha oração é essa então, que nós possamos como igreja, não buscar ser o primeiro lá no reino de Deus por efeitos próprios, mas por ser igreja de verdade, que vai atrás, que olha as crianças, os pequenos, como Jesus os chama, para que nós possamos receber a Ele e o próprio Deus, que é o próprio Deus. Vamos orar? Pai querido, eu nunca entendi como era o amor do Senhor, até o dia em que eu fui pai. Sei que ainda estou longe de compreender tudo o que o Senhor sente por nós. Mas uma coisa eu sei, o Senhor tem cuidado de cada um de nós todos os dias.
Eu sei o que é ser recebido em nome de Jesus, eu sei o que é isso. E ajude-me também a receber os outros com o mesmo amor, mesmo aqueles que eu julgo menos dignos. Ajude-me a recebê-los, Senhor, especialmente em nome de Jesus, e da forma como o Senhor mesmo os recebeu. Eu acho que é dessa forma, Senhor, que o mundo acreditará no Teu tão grande amor e na graça que o Senhor nos concede. Deus nos ajude como igreja a caminhar nessa direção, que o Senhor nos ajude a viver para o Senhor. Agradeço por essa manhã, por cada pessoa que pôde chegar aqui, e eu peço que o Senhor receba esse culto, o culto de adoração ao Teu nome, o culto onde o Senhor é o convidado especial. E nós pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, nos ajude, nos conduza na adoração. Abençoe a cada um de nós para que nós possamos ter o nosso coração voltado ao Senhor. Eu peço nessa manhã a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo a cada um de vocês, pessoal de Campo Grande, Bangu, que fizeram uma longa jornada para estar aqui com a gente. Bom ter vocês aqui. Eu preciso confessar um erro aqui com vocês. E a gente, quando a gente planeja alguma coisa, nós corremos o risco de planejar certo ou planejar errado, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu planejei errado alguma coisa. Eu comecei uma série na vida de José e que se configurou um erro. Eu não deveria ter começado a vida de José nesse momento. Mas ainda, entramos em 2 mensagens sobre a vida de José. E eu senti muito desconforto em falar sobre a vida dele, nesse momento. E eu acho que nós precisamos parar, não é o momento de continuar na vida de José. E depois de muito pensar sobre, orei diante do Senhor, e eu senti um convencimento de que não é esse o assunto que Deus quer nos ensinar. E esse não é o assunto que nós precisamos nesse momento. Eu entendo que é importante, os princípios da vida de José são extremamente importantes, é uma história super rica e que em outro momento podemos abordar. Mas nesse momento não é o momento. E uma coisa que ficou muito clara na minha vida e na minha mente nessa semana foi a questão do arrependimento, que é um assunto completamente fora do costume nas igrejas. E eu olhei de novo nos meus arquivos de sermão, e desde que eu sou pastor nessa igreja, em nenhuma vez eu preguei sobre arrependimento. Nenhuma. Isso é um erro onde que nós não podemos cometer. Eu, como pregador, como pastor de igreja, não posso cometer. Nós, como cristãos, não podemos cometer de menosprezar um assunto tão sério na Bíblia, que Jesus começou o ministério dele falando sobre arrependimento. João Batista começou o ministério dele falando sobre arrependimento. Paulo fala sobre... A Bíblia toda fala sobre arrependimento. Eu não posso negar-me de falar sobre um assunto tão importante. Então, se você tem sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse então Lucas capítulo 3. E nós vamos falar, nós queremos passar as próximas semanas pensando sobre o início do ministério de um homem chamado João Batista, que é muito conhecido por cada um de nós. Aquele homem que literalmente perdeu a cabeça pelo Evangelho, não é? Esse perdeu a cabeça, literalmente. E ele começou o ministério dele baseado na questão do arrependimento. Os 6 primeiros versículos do capítulo 3, eles descrevem um pouco do ministério de João Batista. E se você estiver familiarizado com esse ministério, você vai lembrar que ele é o precursor do Messias, ele vem na frente do Messias. Com 30 anos de idade, ele começa o ministério dele, porque para judeus, menos de 30 anos, eles não eram ouvidos. Os judeus, a partir dos 30 anos, eles se tornavam maduros, o suficiente para pregarem, para falarem. Antes disso, não, eles eram considerados crianças, fedelhos. A partir dos 30 anos, sim, Jesus começa o ministério dele também aos 30 anos. Quando João Batista começa a pregar, 6 meses depois, Jesus entra em cena.
Jesus e João Batista são primos. E eu entendo que um viveu tão longe do outro a ponto de não se conhecerem praticamente, né? Porque João Batista foi para o deserto e viveu no meio do deserto como um ermitão. E depois de 30 anos ele aparece na cena e 6 meses depois, Jesus. Mas vamos ver que a pregação de João Batista gira em torno de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Essa é a pregação de João Batista. E João Batista tem uma responsabilidade. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E ele tem essa responsabilidade de anunciar a vinda do Messias, de abrir a vinda do Messias. Ele chegou, está entre nós. O último profeta, um anúncio tão grande que nos leva a um arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro? Vamos começar a ler o versículo, eu não tenho projetado lá, vocês devem compartilhar ou acompanhar comigo na sua Bíblia. Vamos começar a partir do versículo 7 do capítulo 3. Claro que eu vou buscar de volta os 6 primeiros versículos, mas vamos começar sobre a pregação de João Batista. Ele começa falando o seguinte, versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: olha só que beleza, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Aqui está uma pequena amostra da pregação desse homem. Isso era típico da pregação de João. Era típico. Quando encontrava com a multidão, ou com os coletores de impostos, ou com os soldados, não importa onde ele estava. Esse era o sermão dele. Arrependei-vos. Você precisa de arrependimento. E João serve como modelo, pelo menos de 2 formas. Primeiro, o modelo para os pregadores. Para nós, pregadores que pregamos, ele é um modelo. Mas também ele serve como modelo para o que precisa ser pregado. Se você chegasse no domingo na igreja de João Batista, ele estaria pregando sobre arrependimento. Se você chegasse no domingo de manhã para a escola dominical de João Batista, arrependimento. Se você se encontrasse com ele numa conversa, ele estaria falando sobre arrependimento. Arrependimento era a centralidade da mensagem de João, e é o centro da mensagem de toda a pregação do Evangelho. Arrependimento é o cerne da mensagem. Não pode haver outra mensagem que não inclua o arrependimento. Agora a pergunta que eu quero fazer para nós hoje é: o que é arrependimento? Essa é uma grande pergunta. O que é o arrependimento? Você pode nunca ter sido, talvez, ou tido alguém próximo de você que te ajudasse a entender o que é o verdadeiro arrependimento. Talvez você nunca compreendeu o significado real do que é o arrependimento. Mas eu quero fazer uma promessa para você essa manhã. Se você, nas próximas semanas, vier aqui no domingo de manhã, nas próximas, incluindo hoje, e nas próximas 3, eu vou dar o meu melhor para explicar o assunto em termos bem claros e compreensíveis, para que você tenha uma definição do que é
que Deus quer quando Ele nos chama para arrependimento. Eu vou dar o meu melhor, para que você possa entender, se você não teve alguém um dia que te explicou isso. Eu quero fazer o meu melhor. E a resposta é muito clara, e está aqui em Lucas 3. Agora, para muitas pessoas, arrependimento significa tomar vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Para muitas pessoas isso é arrependimento. Tomei vergonha na cara e parei de encher a cara, né? Me arrependi. Para outras pessoas é se tornar crente, né? Ou um religioso. Para muitas pessoas é isso, né? Ou andar na linha, né? Mas arrependimento vem do grego, ou o termo grego de metanoia, que significa mudança de mentalidade. Eu pensava de um jeito e mudei a minha mentalidade, penso diferente. É mais ou menos quando, alguns anos atrás, eles me disseram que carne de rã era boa. Só de imaginar que carne de rã pudesse ser boa, comer sapo, né? Porque essa é basicamente o senso comum, né? Estou comendo um sapo, engolindo sapo literalmente, né? Me causava nojo. Até um dia eu experimentar o bendito coxa de rã. E mudei a minha mente. Adoro rã. Quando nós falamos espiritualmente, é basicamente isso. Você muda de pensamento. Nós vamos começar essa manhã olhando só uma parte do texto, não tudo esse que nós acabamos de ler. Mas fato é que as pessoas saíram para ouvir de João. Eles queriam saber quem é esse homem. E o texto diz que não foi somente um pouquinho de pessoas, mas uma multidão, tanto de Jerusalém quanto de Judá, saíram para conhecer esse homem. Quem era? Tenho certeza que as pessoas sabiam ou ouviram sobre João. Eu tenho certeza também que a história circulou pelo período de 30 anos, de que um homem, Zacarias velho, que não podia mais ter filho junto com a esposa Isabel, e que miraculosamente tiveram um filho, e Gabriel disse, quando anunciou esse filho, de que seu nome, esse homem seria o precursor do Cristo, do Messias de Deus, e que ele viveria no deserto, e que ele pregaria que esse Messias chegaria, ele seria um profeta de Deus. As pessoas sabiam disso, elas conheciam a profecia, e as notícias voam, não é? O diz-que-me-diz-que é muito comum entre pessoas. Muitas vezes as notícias chegam a você, o cunhado de um amigo de um cachorro de fulano falou para você. E as notícias voam. E não foi diferente naquela época, as notícias voavam. Mas eu estou convencido de que as pessoas sabiam sobre João Batista, e agora ele estava lá, pregando o que significa que o Messias pode estar chegando. Imagina a expectativa do povo. O profeta está falando, o Messias vai chegar, o Messias está aí. E muitos são transformados. João Batista batiza várias pessoas, o Messias chega e tudo está acontecendo e fica bom, não é verdade? Não mesmo. Antes do final dessa história, antes do cumprimento do ministério do Messias sobre a terra, muito poucos dos que começaram nessa jornada com João Batista vão continuar. Muito poucos. E a gente não precisa gastar muito tempo aqui para tentar dizer que o arrependimento daquelas pessoas que foram ser batizadas por João Batista era raso. Era um arrependimento raso. E a história prova isso. Se você voltar um pouquinho, um pouco adiante, aliás, em Atos, logo depois quando Jesus ressuscita, quantos discípulos restam? De milhares de pessoas, 120, com medo, morrendo de medo. Os crentes de Jerusalém estão lá reunidos num cenáculo, espremidos com medo da perseguição. Havia muita superficialidade nesse arrependimento, mesmo João pregando uma mensagem forte. Agora, meu maior pavor é saber que no nosso Brasil, nas igrejas aí, uma mensagem rasa está sendo pregada. Se existe arrependimento raso com uma mensagem forte, quanto mais quando a mensagem é rasa. Quando as pessoas não são ensinadas a um arrependimento verdadeiro, a um abandono de pecado, superficialidade espiritual. Isso é demonstrado na pregação de João Batista, uma preocupação com a superficialidade.
Agora, como nós podemos conhecer o verdadeiro arrependimento? Como podemos reconhecê-lo da melhor forma possível? Como podemos ver a coisa real e separá-la do arrependimento superficial? Vejamos isso essa manhã, pelo menos uma parte de alguns princípios que João nos ensina através da forma com que ele prega de um verdadeiro, genuíno e salvífico arrependimento. Vamos olhar o que o verdadeiro arrependimento pode trazer. O verdadeiro arrependimento, em primeiro lugar, aceita a responsabilidade pelo pecado. Aceitar a responsabilidade pelo pecado. Sabe o que a gente é ensinado a fazer? Transferir responsabilidade. Você fez eu agredir você. Você me fez eu fazer isso, não é? Não é muito comum isso? Nós não aceitamos mais responsabilidade. Nós transferimos culpa sempre pelos outros. Esse governo é corrupto, então eu não posso seguir as leis. Porque meu marido ou minha esposa é assim, então eu vou chutar o balde. Porque nós nunca admitimos que o culpado do problema somos nós. Nunca. E aí nós temos tanta transformação, tanta mudança de igreja de membros também. Porque fulano lá é muito chato, então eu vou para uma outra igreja. E assim nós vamos pulando de igreja em igreja, quando na verdade o problema somos nós. E quando nós vamos para o outro, o problema nos persegue, porque o problema não está nos outros, está em mim. E a responsabilidade do pecado não é aceita. Olhe mais uma vez os versículos 3 e 5. Há uma citação de Isaías lá. E a citação descreve João. João vem como cumprimento dessa profecia de Isaías. E João, de acordo com o versículo 4, é a voz do que clama no deserto. É a voz, ele é o que está dizendo o seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Tudo bem, ele é o precursor do Messias. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está lá fora no deserto gritando: preparem o caminho do Senhor. Ele está falando de preparação do coração. Preparem o caminho. Antes de que possa haver acolhimento nacional do Messias, tem que haver uma recepção individual desse Messias. Antes de que seja nacional, tem que ser individual. Antes de ser para o coletivo, precisa ser para o individual, para mim. Antes de você pensar que essa mensagem é para o outro, é para você. Antes disso, todo vale será aterrado, diz o texto. Toda montanha e colina nivelada, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Em outras palavras, se você quiser experimentar a salvação de Deus individualmente e depois coletivamente, você deve preparar o caminho. E espiritualmente falando, o caminho é através do deserto do seu coração. São os vales do seu coração, os caminhos tortos do seu coração precisam ser aplanados, precisam ser nivelados. A essência que João está dizendo é: você precisa fazer uma pesquisa real no seu coração, sobre o seu pecado pessoal. Você precisa ver a profundidade dele, o tamanho da ofensa que ele produz, os elementos que estão envolvidos com isso, as coisas perversas e depravadas que existem em você. Elas são um obstáculo para que o rei entre em você. Os nossos pecados são um obstáculo. Por quê? Por que ele é um obstáculo? Porque é onde sempre começa o verdadeiro arrependimento. É sempre a partir do seu coração. O teu arrependimento não começa no seu marido, na sua esposa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu próximo. Começa dentro de você, dentro de mim. Primeira coisa, se você não admitir o seu pecado, não tomar essa responsabilidade e dizer: sim, eu pequei. Por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha essa habilidade de dizer: eu pequei. E ele pecava mesmo. Mas ele tinha a habilidade de reconhecer: a responsabilidade é minha, eu pequei. O erro é meu. Então, primeira coisa, verdadeiro arrependimento aceita a responsabilidade. Dê nome ao seu pecado. É meu erro, eu peco mesmo. É o meu pecado, Deus me ajuda a entender a profundidade, a altura, a largura da agressão que eu fiz à tua santidade. Segunda coisa, o verdadeiro arrependimento reconhece que o pecado tem consequências. Perceba aqui no versículo 7 a frase: a ira que se aproxima. Agora, por que ele começa assim? João Batista começa a pregação dele com palavras nada legais. Ele chama eles de bando de serpentes venenosas.
Vocês são um bando de víboras, raça de serpentes. Ele chama os ouvintes dele de bando de serpentes. Você já ouviu algum pregador de televisão chamar os ouvintes dele de bando de víboras? Já ouviu isso? Claro que não dá ibope, não é? Quero ver ele pagar o programa de televisão no próximo mês, não é? Na hora, as pessoas que mantêm o programa vão cortar. Esse aí não. Mas ele começa assim, por que ele faz isso? Porque ele quer que eles façam uma análise honesta. Para que as pessoas cheguem aos seus corações em busca de pecado. Para olhar, fazer uma autoanálise. É isso que a gente faz aqui. Quando o Gilson falou hoje, precisamos analisar o nosso coração. Constantemente. Uma autoanálise. Ele quer que eles reflitam sobre o que existe dentro deles. Ele quer que eles vejam o seu pecado na sua profundidade. E o que ele está dizendo para eles é o seguinte: é melhor lidar com o seu pecado, porque tem consequências imensas e eternas. Quando ele diz a ira que se aproxima, ele diz: lide com o seu pecado, porque as consequências são imensas e eternas. Então eu vou dizer aqui para você, gente, trate do seu pecado. Se você tem um pecado doméstico aí no seu coração, trate dele, lide com ele, porque ele tem consequências imensas e eternas. Lide com ele, trate com ele. Quando você está prestes a cortar uma árvore, a primeira coisa que você faz, eu ajudei meu pai a derrubar muitas árvores. A primeira coisa que a gente fazia era pegar os instrumentos. Nós não derrubávamos muito com machado, mas era uma serra que um pegava de um lado e outro de outro, que se chama traçador. Uma serra que tem uns dentes desse tamanho, um pega de um lado e outro do outro. Ajudei muito meu pai a fazer isso. A primeira coisa que você pega os instrumentos, as ferramentas e coloca perto da árvore que vai ser cortada. E o que diz aqui o versículo 9? Olha só, o versículo 9 diz assim: o machado já está posto. Versículo 9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Ou seja, o juízo é iminente. Pecado não pode ser escondido nem guardado eternamente. Trate com ele, porque chegará um momento em que esse machado estará prestes a cair na sua raiz. Cair na sua raiz. Trate dele. Agora, os judeus estavam muito conscientes disso. Eles sabiam tudo sobre a ira de Deus. Eles conheciam tudo. Tudo que eles tinham que fazer é pegar lá a Torá, né, e ler. Só isso que eles tinham que fazer, porque Deus lá também executou vários juízos no Antigo Testamento sobre a vida deles. Eles sabiam também que quando o Messias chegasse, não seria apenas para um cumprimento de promessa que Deus deu a Abraão e a Davi, mas também seria para julgamento. Eles sabiam disso. E todos os profetas pregaram sobre o julgamento. João pregou sobre o julgamento. Quando o verdadeiro pregador prega, tem que falar sobre o julgamento. Quando você dá o seu testemunho para as outras pessoas e fala de Cristo para um outro indivíduo, você tem que falar sobre as consequências do pecado também. Não tem jeito de ser diferente. É essencial um verdadeiro arrependimento para entender a ira vindoura. Essencial. E o verdadeiro arrependimento é reconhecer que o pecado tem consequência. É reconhecer, falar, essa porcaria tem! E tem mesmo. Porque o pecado começa nos destruindo espiritualmente. Quebra o nosso relacionamento com o Senhor. Depois nos acaba emocionalmente. Vê o que aconteceu com Davi, quando ele peca. Emocionalmente destruído. Se não é, e ele diz no versículo do capítulo 51 de Salmo, ele diz assim: os meus ossos adoeceram. Ele literalmente adoeceu por causa do pecado. Literalmente. Pecado tem consequência. Então nós temos duas coisas já que precisam ser observadas. Aceitar a responsabilidade do pecado. Eu pequei, o pecado é meu, eu fiz deliberadamente, preciso de perdão. E reconhecer que o pecado tem consequência. E também não confia somente em boas obras. O verdadeiro arrependimento não confia nas boas obras somente. Os judeus estavam tão acostumados em se aproximar de Deus baseado em suas boas obras. Era só sacrificar aqui, cuidar de seguir um mandamento ali. Eles acreditavam que Deus aceitaria você se você observasse ou orasse da forma correta,
se você desse o seu dízimo de forma correta, se você seguisse a lei e vivesse uma vida moral boa, assim estava tudo ok. E agora, aparentemente, alguém lhes diz, para encobrir o seu passado, é melhor você ir lá para João e pedir que ele te batize. Aparentemente, alguém ensinou aquele povo a ir até João para batizar. E o povo desce em massa para ser batizado por João. E João responde, quem lhes disse para vir aqui e tentar escapar da ira de Deus? Você acha que vai escapar da ira de Deus através do batismo? Você acha que isso é suficiente? E versículo 8 ele diz, é melhor dar frutos dignos de arrependimento. Não vai fazer nenhum bem você vir aqui ser batizado. Não é isso que Deus está procurando. Não há cerimônia, não há ritual, não há batismo que pode salvar alguém. Nada. Nada. Não havia salvação no batismo naquela época e não há salvação no batismo hoje. Não há. As palavras mais fortes de Jesus eram exatamente direcionadas aos religiosos, que achavam que estavam bem com Deus porque faziam boas obras. Eu dou meu dízimo, eu vou ao templo, eu guardo o sábado. E Jesus chama eles de hipócritas. Porque exteriormente estava tudo certinho. É como aquele verso. É como é do pão bolorento, aquele verso. Como é que é o nome? Exatamente. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sepulcros caiados, Jesus chamou eles. Por fora, bonitinhos, por dentro, podre. Não adianta ter cerimônia. Não adianta ter ritual, não adianta orar certo, não adianta dar o seu dízimo, não adianta vir à igreja. Nada disso salva, não é arrependimento, isso não é sinal de arrependimento nenhum. As coisas que eles se apoiavam, nas obras em que eles se apoiavam naquela época, sabe do que Paulo chamou? Estrume! Para não falar uma outra palavra mais forte, porque é essa palavra que ele usou lá. Paulo chama essas coisas de estrume, de resto, de lixo, não vale nada. É fedorento para Deus, se você acha que isso vai agradar a Deus. As igrejas estão cheias de pessoas passando por essas fases. Pessoas que são batizadas quando bebês, pessoas que são batizadas quando jovens, pessoas que são batizadas quando adultos, pessoas que vão à igreja e passam por todas as ordenanças que suas igrejas lhes impõem. Elas podem chamar isso de confirmação, podem chamar isso também de outras coisas que tem vários nomes que se dá. Mas seguem instruções de líderes religiosos, rezam não sei quantas orações, ou oram quantas orações para ter penitência do seu pecado. Eles usam amuletos, várias coisas, quantas orações, e outras coisas mais, para no final ter nada, absolutamente nada. Você não pode fugir da ira vindoura de Deus arrastando-se para dentro de um batismo. Ou nós não vamos fugir da ira de Deus vindo à igreja todos os domingos, dando o nosso dízimo, nos batizando. Nada disso faz diferença. Isso não faz diferença na nossa vida. O que precisa é de uma mudança de natureza. É impossível para qualquer pecador escapar do julgamento por qualquer quantidade de boas obras. Impossível. Não tem jeito. Mais ou menos como aquela coisa que eu já falei aqui outra vez. Você pode até morar dentro de uma garagem de carro, mas mesmo assim, o morar numa garagem não faz de você um carro. Não faz de você um carro. Da mesma forma como vir à igreja não é sinal de arrependimento. Nenhum. Como não confia somente em boas obras, o verdadeiro arrependimento, também o verdadeiro arrependimento não depende de conexões familiares. Olha mais uma vez para o versículo 8. E João diz, não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Agora, por que ele diz isso? Aparentemente, os judeus acreditavam que a salvação é genética. É passado de pai para filho. Basicamente, filho de peixe, peixinho é. É onde quero chegar. Filho de crente, crentinho é, né? Filho de crente, muitas vezes, cretino é.
E não crentinho, é cretino. Precisa ter encontro com Deus. Precisa ter responsabilidade de um dia se encontrar com Ele e responder a esse chamado. Você pode ser um pai e uma mãe piedosa, dar exemplo para os seus filhos, ensinar a verdade do Evangelho, mas não será o suficiente se ele não responder o chamado pessoalmente um dia. Ajuda muito você ser um crente fiel, um homem e uma mulher de Deus. Ajuda muito ter um lar cristão que passa valores cristãos, mas não determina. Provérbios diz o seguinte, lá quando ele diz, ensina a criança no caminho que ele deve seguir, que quando for grande, não se desviará dele. Muito bonitinho, não é? Mas não é promessa. Provérbios não é promessa. Eu tenho visto filhos de pastores na rua, lá no Sena, drogados por crack e se prostituindo. Eu vi. Filhos de pastores. Que eram ministros de louvor. Estão lá deitados na rua, apodrecendo de doentes, usando crack para se manter acordado, se prostituindo para conseguir uma pedra. Filhos de pastores. Então, Provérbios, meu irmão, não é promessa. Ele diz, ajuda muito, mas não é promessa. E também a salvação não é passado por genética. Não é passado por genética. Eles eram descendentes de Abraão. Eles eram descendentes da bênção prometida. Eles eram o povo a quem Deus havia feito grandes e irrevogáveis promessas. Eternas eram essas promessas, de bênção e de um reino. Eles haviam sido prometidos a ele, né? A eles havia sido prometido a redenção, de acordo com Gálatas 3, da aliança abrâmica. E eles também haviam sido prometido um redentor, o Messias. E eles estavam contando com essa vinda. Em João capítulo 8, o Evangelho de João, os líderes judeus entraram em conflito com Jesus por causa da mesma coisa. Eles disseram, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus diz, eu sei que vocês são, mas vocês estão procurando me matar. Está vendo que contradição? O Antigo Testamento ensina que ninguém deve matar. E eles estavam querendo matar Jesus, porque a pregação de Jesus era insuportável. E eles diziam, vamos matar esse homem. E Jesus diz, se vocês realmente são descendentes de Abraão, vocês deveriam ter a mesma fé que Abraão teve. Gente, a salvação não é genética. A única genética que nos é passada é pecado. É a única genética que nos é passada, mas não salvação. Salvação é pessoal. É eu e você, sozinhos. Eu tenho que buscar, você tem que buscar diante de Deus, reconhecer o teu pecado, assumir a responsabilidade pelo seu erro, reconhecer que o seu erro tem consequência, não confiar que alguma coisa que você faça vai te tirar, vai livrar o seu traseiro do fogo eterno, e não depender de conexões familiares. Não pode depender disso, está errado, está fora. Não é o que a Bíblia ensina. Você não pode depender do que o seu avô fez para chegar ao céu. Você pode se beneficiar, ou você pode até ter que superar alguns traumas que eles passaram para você, mas ninguém entrará no céu por causa de um pai, de uma mãe, de um avô, ou quem quer que seja que foi cristão. Ninguém entra assim no céu. Ninguém. Você pode ser judeu e ficar fora do reino de Deus. Você pode ter sido criado numa família cristã e ficar fora do reino de Deus. O fato de que você pode ter sido batizado quando criança não lhe garante a sua salvação. A propósito, você se lembra daquela história onde o homem rico que morreu foi para o inferno? Ele era judeu. O que ele estava fazendo lá então? Menino, crianças, como o apóstolo Pedro nos chama. Jesus deixou bem claro, herança não nos salva. Não nos salva. E aí João usa um sarcasmo aqui, né, no versículo 8. Não comecem a dizer para vocês, Abraão é nosso pai. Ele usa sarcasmo aqui. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Não é nada difícil, porque Deus pode fazer filhos a Abraão das pedras. Você acha que é especial?
Só porque você é filho de Abraão? Você acha que é especial porque você é filho de pastor? Você acha que é especial porque teus pais são cristãos? Deus pode, do meio da sujeira, fazer sair gente especial. Do meio da podridão, Deus pode fazer. Verdadeiros filhos de Abraão, ou verdadeiros cristãos, vivem de acordo com as Escrituras. São aqueles que seguem a fé de Abraão, aqueles que seguem a fé dos seus pais. Esses são verdadeiros. Então, qual é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento requer uma reflexão honesta sobre o pecado pessoal. Ele percebe que há consequências para o pecado. É rejeitar qualquer dependência em boas obras para se salvar. E também rejeitar a ideia da salvação por filiação. Na Segunda Guerra Mundial, muitos foram salvos por causa de filiação. E se você tivesse um nome que pudesse exprimir uma ideia judaica, você poderia ser mandado para campo de concentração. Tanto é que todos os nomes, sobrenomes de judeus têm nome de coisa. Stern, Schumacher, Krüger, que é o meu nome. Todos são nomes judeus. Estão relacionados a trabalhos, a funções. Essas pessoas não eram salvas, porque o nome as delatava. Muitas pessoas acham que isso funciona espiritualmente também. E nós temos um bocado disso lá no sul do país, principalmente entre os menonitas, né? Se você tiver um nome alemão, você é bem visto na comunidade menonita, não é? Se você tiver um nome tipo Ferreira, Souza, da Silva, você é recebido. Você é recebido. E eu tenho um background menonita, então eu posso falar. Mas você é recebido, só que não é a mesma coisa como se você fosse um alemão, um nome alemão que diz muita coisa. Para Deus não existe esse tipo de coisa. É encontro pessoal com Ele, na dependência dEle. Nas próximas semanas, pelo menos nas próximas duas, há mais duas coisas que eu quero listar, acrescentando a essas 4 aí. Primeiro é aceitar a responsabilidade sobre o pecado, reconhecer que o pecado tem consequência, não se fiar em boas obras, nem achar que a salvação vem através de genes. Domingo que vem, eu quero abordar a questão do verdadeiro arrependimento resulta em transformação. Verdadeiro arrependimento transforma vidas. E depois, daqui a 2 semanas, verdadeiro arrependimento reconhece o verdadeiro Messias. Verdadeiro arrependimento não corre atrás de oba-oba. Verdadeiro arrependimento não corre atrás de coisas que aparecem, de coisas bonitas, de movimentos, de modas, espiritualmente falando. Mas você não tem que esperar até a semana que vem. Se você nunca experimentou um verdadeiro arrependimento do seu pecado, você não precisa esperar. Eu não posso deixar de alertá-lo da seriedade em que você está vivendo se você nunca se arrependeu verdadeiramente. Eu não posso deixar. Não há coisa mais importante do que responder ao Evangelho. E o fato de João ser tão duro e direto na pregação dele é evidência de que a questão do arrependimento é extremamente importante. E se é tão importante, eu não posso deixar de falar sobre ele também. As pessoas têm de lidar com o pecado pessoal na vida deles. Você vai ter que lidar com o seu pecado. Eu vou ter que lidar com o meu pecado. Nós precisamos reconhecer a realidade da ira divina, de saber que o machado está posto à raiz. Ontem à noite, eu liguei a televisão e estava passando uma reportagem sobre o fim do mundo. Eles estavam usando aquele filme de 2012, 21 de dezembro de 2012, né? Que provavelmente um mega vulcão vai entrar em erupção. E eles acham que é no Yellowstone, vai entrar em erupção.
E as cinzas desse vulcão cobririam completamente a terra. E isso geraria meses e meses de escuridão, plantas morreriam, pessoas passariam fome, e a fome geraria doença que dizimaria a humanidade. Outros cientistas acham que a explosão desse grande vulcão tiraria a Terra da rotação dela, o que levaria a Terra a transformar-se em Marte, basicamente. E não haveria mais pessoas. Muito bem. Pessoas têm medo dessas coisas. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, já vinha dizendo, olha só, a Terra está em colapso. A gente sabe disso. Não é mais nenhuma novidade para mim e para você, como cristãos que leem a Bíblia. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo e cada vez num espaço de tempo mais curto. Terremotos, tsunamis, tempestades, mortes, pestilência e tudo mais. Nós sabemos que o machado está posto à raiz. Que o dia da ira de Deus ou do julgamento, quando Deus vai pedir conta, está chegando. Nós sabemos disso. Como cristãos, nós sabemos que o machado já está lá. Deus já separou as ferramentas. Mas a voz dele ainda grita, arrependei-vos. Ainda está aí. Ainda é tempo. Antes de Deus pegar esse machado e erguer, e mandar na raiz dessa árvore, que se chama humanidade. E quando isso acontecer, meu irmão, não tem mais tempo de arrependimento. Esse é o momento. Não é momento de sair, querer fazer um oba-oba, de querer construir templos suntuosos, de querer ter horários políticos, eu ia dizer, mas horários, né, basicamente são políticos, horários de televisão cada vez mais importantes. É hora de pregar essa mensagem que João Batista pregou, que Jesus pregou, que o Evangelho prega. Arrependa-se. Existe tempo. O pecado tem consequências. E o machado já está posto à raiz. Eu não posso deixar de alertar cada um de vocês, e a mim mesmo, da seriedade em que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a entender essa seriedade. Domingo que vem eu quero desafiar você a estar aqui para dar continuidade a isso. Vamos pensar um pouco sobre domingo que vem. O verdadeiro arrependimento resulta em transformação. Venha preparado para isso. É o mesmo texto que nós vamos usar, a sequência da pregação aqui de João. Verdadeiro arrependimento produz transformação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, sabemos que é uma mensagem difícil de engolir muitas vezes, porque é uma mensagem que se choca contra quem nós somos. E não é nada agradável quando nós somos despidos diante da tua mensagem, onde nós temos que reconhecer de que o erro foi nosso e de que o pecado é deliberadamente nosso e intencional. Deus, ajude-nos a ter um arrependimento verdadeiro em nossa vida. Ajude-nos a reconhecer que o pecado é nosso, de que nós precisamos sim entender que o pecado tem consequências. Ajude-nos também a não basear a nossa fé em coisas para que sejamos salvos. E que também nós possamos entender, Pai, que a fé não é nos passada pelos nossos pais, mas sim de um encontro, fruto de um encontro pessoal com o Senhor. Então, Deus, se existe aqui nesse lugar pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo, eu peço em nome de Jesus que teu Espírito incomode essa pessoa nesse dia hoje, e que ela seja chamada a um encontro com o Senhor, e que esse Espírito não cesse de incomodar nesse coração. Incomoda, Senhor, chame essa pessoa para perto do Senhor. A tua Bíblia nos ensina, a tua palavra nos ensina que ninguém pode vir a ti se o Senhor não a atrair ao Senhor. Então nessa manhã eu peço em nome de Jesus que, se existe aqui nesse lugar pessoas que ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente, que talvez estejam enganadas, que possam ser atraídas pelo Senhor ao teu coração, e que pessoas possam ser transformadas, entendam o peso do pecado, entendam a necessidade de um Salvador, que esse Messias veio com uma boa notícia, que pecados podem ser perdoados. Deus, em nome de Jesus, incomoda essa igreja nessa manhã, que pecados sejam abandonados, que nós possamos ter novidade de vida. Deus, por favor,
nos perdoe dos pecados que cometemos e que nós possamos começar uma vida nova com o Senhor, na dependência do Teu Espírito, na dependência da intimidade com o Senhor, de um caminhar próximo do Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe para sermos Teus filhos, não por herança, mas por direito mesmo do encontro com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos aqui domingo que vem. Deus abençoe. Não sai daqui sem antes abraçar muitos aí uns aos outros. É muito importante.